Olá, eu sou Enéas Tavares e em um dos últimos painéis da nossa festa literária de Santa Maria em Casa, discutiremos um projeto no mínimo especial, que reinterpreta um dos monstros do nosso folclore em uma história de aventura e suspense com pitadas de crítica social. No enredo, uma doença fatal transforma cadáveres em corpos secos sedentos de sangue, e um grupo de sobreviventes tem que unir forças para ir em direção ao sul desse Brasil pós-apocalíptico em busca de sobrevivência e em busca de esperança. Falamos de Corpos Secos, um romance escrito a 8 mãos e lançado pela Alfaguara em 2020. Os autores Samir Machado de Machado, Luísa Geisler, Natália Polesso e Marcelo Ferroni. 4 autores, 4 amigos que uniram forças para dar origem a uma das histórias mais originais dos últimos tempos. Nesse painel, nós receberemos os 4 autores para falar sobre a sua formação como leitores, a sua carreira literária e quais foram os cuidados que todos eles tomaram para a escrita de Corpos Secos. Sejam bem-vindos à nossa festa literária de Santa Maria e eu gostaria de começar pedindo que vocês se apresentem e falem um pouco para os nossos espectadores a respeito da formação de vocês como leitores e também a respeito da carreira de escritores no Brasil. Olá, eu sou Luísa Geisler, eu sou tradutora e escritora literária. Eu comecei a escrever, acho que porque eu era uma leitora, eu acho que a pergunta para mim é essa, não quando eu comecei a escrever, mas quando eu comecei a ler. E eu venho de uma família bastante privilegiada nesse sentido, eu sempre tive muito acesso a livros, eu gostava de livros, eu era e ainda sou uma pessoa com bastante fobia social. Então, a minha forma de entender o mundo e, de certa forma, até de aliviar minha própria ansiedade veio de livros. Os livros, eles me ensinavam a ver dentro da cabeça das pessoas, e dentro da cabeça das pessoas se tornava uma coisa interessante. Quando eu era pequena, eu fazia meus próprios livros com folhas e desenhava, como eu via os livros de criança, eu fazia também. E em algum período da minha adolescência, eu escrevi fanfiction, fanfic, dos íntimos, e de novo eu vejo essas duas coisas como muito definidoras, porque eu escrevia porque eu queria participar daquelas histórias que já existiam, especificamente a fanfic. Para mim era isso, era uma vontade de dizer, não, tem essa história, mas eu acho que eu vou contribuir com essa história. A fanfic me ensinou muito isso. E, e no meio disso tudo, eu acho que eu só não parei de escrever. Quando eu era, eu brinco. Por exemplo, quando eu era criança, eu era pintora, eu era dançarina, eu era escritora, eu era cozinheira, chefe, eu fazia todas as coisas. Não fazia nada muito bem, mas eu fazia tudo. E eu tenho a sensação que quando a gente é criança, a gente faz tudo. E aí, em algum momento da nossa socialização, a gente para. E a gente aprende que o que a gente está fazendo é errado. Às vezes, dou oficina para jovens, para adolescentes especificamente. Eu tenho uma oficina que eu gosto de dar para adolescentes em escola. E eu ouço assim, eu consigo ver aquela fagulha apagando, que é justo assim, eu gosto de escrever, mas eu não escrevo bem. E eu pergunto, por que tu não escreve bem? Por que tu acha que tu não escreve bem? E a resposta é algo do tipo, porque eu não sei escrever sessão. E, e eu acho que eu simplesmente não perdi essa mesma fagulha que eu já tinha, que essa fagulha que já existia. E, enfim, também por uma mistura de sorte, privilégios, dos dois, um pouco de esforço no meio, obviamente. Eu fiz uma oficina de criação literária bastante conhecida, que é a oficina da PUC do Rio Grande do Sul, com o Luiz Antônio de Assis Brasil. E nessa oficina eu soube do Prêmio Sesc de Literatura, que é um concurso de originais, que você envia o seu livro já escrito e com o pseudônimo, e se esse livro ganha, ele é publicado pela Record, que é uma editora grande de circulação nacional. Eu ganhei esse prêmio aos 19 anos, então eu estava no meu primeiro ano de faculdade, tendo que lidar com o Prêmio Sesc de Literatura e publicação e um meio literário que eu não entendia e talvez não entenda até hoje. Então, o que acabou acontecendo foi que
eu continuei me metendo na literatura e tentando descobrir como as coisas funcionavam, e talvez eu tivesse uma energia que hoje eu não tenho, de continuar indo atrás. Isso já faz 10 anos, então por isso que eu falo, no passado, em 2011. Então, eu continuei fuçando e encontrando coisas que acabaram levando ao que a gente poderia chamar de uma carreira literária, muitas aspas. E hoje eu, depois de um mestrado em Creative Writing, não, Creative Process, com ênfase em Creative Writing, que eu acabei fazendo na Irlanda, sou uma outra longa história, eu hoje consigo viver de coisas relacionadas a livro. Não necessariamente de livro, claro, mas de coisas relacionadas a livro, especificamente tradução. Especificamente tradução literária, que é realmente aquilo que me interessa. Em termos profissionais, é algo que eu gosto bastante. E que depender financeiramente do livro não só é impossível, como é uma ideia que não me agrada. E é isso. Coisas aconteceram, alguns livros foram traduzidos, alguns livros ganharam prêmios, a maioria perdeu prêmios mais do que ganhou. E é isso aí. Foi mais ou menos assim. Oi pessoal, meu nome é Samir Machado de Machado, eu sou escritor, tradutor, designer gráfico e um dos coautores de Corpos Secos, um romance pós-apocalíptico lançado esse ano pela editora Alfaguara. Em relação à minha carreira e à minha formação como leitor, começando pela formação como leitor, era um grande leitor de quadrinhos, né, quando criança, principalmente do Pato Donald, de Tintin, Asterix. Na adolescência eu era muito fã do Michael Crichton, quando eu ganhei o Parque dos Dinossauros, e por um bom tempo ganhar um livro do Michael Crichton era meio que o meu presente de aniversário ao longo dos anos 90. Mas eu não tinha um grande acesso a livros, de modo geral, não tínhamos uma biblioteca em casa. Então, de certa forma, eu me tornei um leitor compulsivo mesmo quando eu entrei na faculdade e tive acesso a uma biblioteca. Foi uma trajetória muito peculiar, porque ali por 99, 2000, eu ganhei de presente da minha então madrasta um box completo da série Harry Potter, que na época só tinha 3 volumes. Eu li tudo aquilo, achei muito divertido, eu gostei bastante, eu queria mais coisas naquele estilo de literatura fantástica, magia, essas coisas. E um amigo me comentou que existia um tal de Senhor dos Anéis, que estava para virar filme dali a pouco. Eu fui atrás desses livros, eu li, gostei, quis mais fantasia medieval, mais Idade Média, mais romance histórico de modo geral. Eu acabei encontrando os livros do Bernard Cornwell, depois os livros do Umberto Eco, principalmente O Nome da Rosa e Baldolino. Isso me levou a descobrir Jorge Luiz Borges, que depois me levou a ler clássicos ingleses como Stevenson, como Conan Doyle, As Mil e Uma Noites também. Enfim, foi como uma árvore que vai expandindo seus galhos. A minha formação como leitor se deu um pouco assim. Tipo, eu não comecei por clássicos e por grandes clássicos, inclusive pelo contrário, acho que uma das leituras mais traumáticas que eu tive na adolescência foi ter que ler José de Alencar no colégio, sem nenhum tipo de preparação ou base que sustentasse aquela leitura, e foi algo que me afastou por um bom tempo da literatura. Mas assim, no momento que a gente começa a ler bastante, a gente começa a querer escrever nossas próprias histórias. E escrever histórias é uma coisa que eu já fazia desde que eu tinha 8 anos. E talvez tenha sido a única coisa que eu fiz de forma consistente a minha vida toda. E quando eu estava na universidade, eu fiz a faculdade na PUC, eu percebi que ali do lado tinha a oficina de criação literária do Assis Brasil. Eu fiz a oficina, nós lançamos a nossa coletânea de contos de oficina, e a partir dali eu não conhecia absolutamente ninguém no meio literário. As únicas pessoas que eu conhecia eram meus próprios colegas de oficina literária, tanto a do Assis quanto a da professora Léa Mazina, que eu fiz depois. Pessoas como a Júlia Dantas, Antônio Chachanés, ninguém ali tinha lançado um livro, ninguém ali conhecia alguém no mercado literário, mas nós queríamos publicar. Então veio a ideia, junto com outros amigos, de fundar a nossa própria editora, e muito inspirado no que o Daniel Galera tinha feito junto com o Pelizari alguns anos antes, com a Livros do Mal. Nós criamos a Não Editora e eu passei a editar coletâneas de contos de ficção científica, fantasia e horror, enquanto meus amigos publicavam seus romances e coletâneas de contos, etc.
Foi assim que eu lancei meu primeiro romance, Quatro Soldados, que foi publicado em 2013 e que depois acabou sendo comprado e republicado pela editora Rocco quando eles publicaram meu segundo romance histórico, que foi Homens Elegantes. Homens Elegantes teve uma história curiosa porque o Quatro Soldados foi muito bem recebido pela crítica, então o Homens Elegantes ele acabou tendo os direitos vendidos para o cinema antes mesmo de ser publicado. Isso chamou a atenção de algumas editoras e acabou ajudando, digamos assim, a projeção do livro. Depois disso eu publiquei Tupinilândia pela editora Todavia, que é o que eu defino como uma história de cidade perdida, uma coisa que eu sempre digo que falta na literatura brasileira, que são cidades perdidas e dinossauros. Tupinilândia foi uma forma de descolonizar a aventura colonial, digamos assim, projetando como seria uma cidade perdida dentro do contexto social político brasileiro, no caso o final dos anos 80, que é a época da minha infância e dos grandes filmes de aventura Spielbergianos. Acho que é isso. Sim. Em termos de referências literárias, assim, os autores que me formaram como leitor e que é inegável que, vendo meu próprio trabalho, eu noto até hoje a influência deles, o Michael Crichton, que é um escritor de thrillers que tem um domínio de ritmo fabuloso. Érico Veríssimo, acho que é incontornável para qualquer autor gaúcho que já tenha lido Tempo e Vento. A influência dele pode ser percebida pelo qualquer leitor de Corpus Secos, vai ver que nós colocamos ali, né, uma epígrafe tirada do Incidente em Antares, do Érico Veríssimo, primeiro romance brasileiro a ter zumbis. Ian McEwan talvez seja uma grande referência, porque Reparação foi um livro que, quando eu li, assim, explodiu minha cabeça em termos de estética literária. Thomas Pynchon, principalmente o Mason e Dixon, que é um romance histórico dele, me abriu muito a cabeça para as possibilidades narrativas e linguísticas dentro de um romance histórico. E o Michael Chabon, que é um escritor norte-americano contemporâneo que faz um trabalho muito legal, misturando cultura pop, memória, etc. E o próprio Umberto Eco, que eu já tinha citado. Acho que Baldolino, O Nome da Rosa, são dois romances que foram seminais para mim. E dos autores contemporâneos, acho que dos meus próprios colegas não tenho como evitar a influência de gente como o Daniel Galera, como o Anton Cherchenesky, como a própria Luisa Geiser, que é minha coautora. Assim, foi uma honra poder ter coescrito esse livro com ela nesse sentido. Acho que é isso. Acho que essas são as principais referências que eu tenho. Isso, claro, na literatura, mas quando a gente escreve histórias, a gente puxa referências de tudo que é lugar. Do cinema, dos quadrinhos, dos videogames, tipo... Quantas horas eu não joguei de Assassin's Creed, considerando como pesquisa histórica para os romances, porque eu estava andando em cenários, reconstruções virtuais de cenários que eram o cenário das minhas histórias. Isso era uma coisa fabulosa. Mas, enfim, referências criativas a gente consegue tirar de qualquer situação que envolva uma narrativa, a gente tira uma referência. Eu sou a Natália Borges Polesso, eu sou autora de livros como Amora, Controle e Corpos Secos, entre outros. Bom, eu comecei a minha vida literária bem cedo, eu acho. Comecei a escrever ainda na escola, mas é claro, né, até a gente se profissionalizar, as coisas demoram, né? A gente tem que caminhar aí uma pequena jornada, uma pequena grande jornada. Então, acho que na minha constituição como leitora, eu sou formada em letras, né? Tenho formação toda em letras. Eu tenho graduação, mestrado e doutorado, mestrado e doutorado em teoria da literatura. Então faz muito tempo que eu estudo literatura, né? Mas a minha formação de letras, ela foi uma formação bem tradicional, assim, eurocentrada, branca, como é, ou pelo menos como era mais comum nos cursos de letras, né? Eu fui buscar ler o contemporâneo um pouco mais recentemente, digamos assim, que foi a partir de 2013, né? Eu acho que coisas que me marcaram como autora mesmo, assim, né, no meu caminho de leitora, foram o Cortázar, a Clarice Lispector, o Lewis Carroll, que é um
um escritor que eu gosto muito, assim, não só do Alice no País das Maravilhas, mas também da poesia. A Lígia Fagundes Telles e o Caio Fernando Abreu, né? Quando eu encontrei a literatura do Caio, eu pensei, eu quero escrever isso. Então, para mim, esses foram autores que me marcaram bastante e que eu acho que, de certa forma, estão um pouco... contaminam um pouco o meu trabalho como escritora. Deixa eu ver aqui. Questão número 2. Sobre... então eu vou falar um pouco sobre o processo aqui do Corpos Secos, tá? Bom, escrever o Corpos Secos foi uma coisa bem diferente, assim, de todos os processos de escrita de livro que eu já tinha... Enfim, que eu já tinha me proposto, né? Porque... enfim, até o Controle, que é o meu romance mais recente, eu só tinha publicado contos, né? Então, o Controle foi a minha primeira experiência de publicação de um romance. Não que eu já não tivesse escrito algum outro como exercício, né? Mas foi um romance que eu trabalhei... O Controle, né? Foi um romance que eu trabalhei durante muito tempo, assim. Eu escrevi ele em 2015 e eu só fui retirar ele da gaveta, assim, para retrabalhar e tal, em 2018 mesmo. Bom dia, pessoal. Meu nome é Marcelo Ferroni e eu sou um dos 4 autores do romance Corpos Secos. Bom, eu posso começar falando um pouco da minha trajetória como escritor e como leitor, né? Eu comecei a escrever desde muito cedo, é difícil precisar quando que eu comecei, ainda criança, eu acho, e desde sempre eu quis ser escritor. Eu achava, por um momento, que eu poderia ser escritor como uma espécie de hobby e levar uma vida que não tivesse nada a ver com isso. Então, meu pai é engenheiro, minha mãe trabalhou, mas parou muito cedo, era dona de casa. Eu vim de um ambiente onde eu não conhecia nenhum escritor, ninguém da área de humanas. Meu pai era engenheiro, inclusive. E eu comecei a fazer engenharia até a hora que eu descobri que eu estava num caminho totalmente errado e que se eu quisesse realmente escrever, levar a sério, eu precisava, quer dizer, eu não podia ter uma desconexão tão grande entre a minha futura vida profissional e a minha vida como escritor, né? Eu desisti de tudo e sempre busquei um trabalho que me aproximasse do ofício da escrita. Então, quando eu desisti de engenharia, eu fui para jornalismo, trabalhei um tempo com jornalismo e, aos poucos, consegui migrar para trabalhar como editor de livros. Então, de certa forma, eu escrevo e eu edito e eu trabalho numa editora, tudo muito junto também. Tem as suas, vamos dizer, tem as suas desvantagens, porque eu preciso mudar um botão na minha cabeça e não misturar o papel de editor e o papel de escritor. É um desafio aí não muito bem resolvido. Não sei se algum dia eu vou conseguir resolver isso muito bem, né? Enfim, eu publiquei 3 romances, um livro de contos em 2004, que foi um livro, assim, um começo realmente de trajetória. Ainda estava tentando buscar um caminho da escrita, e depois disso 3 romances. O primeiro romance é de 2010, eu levei 6 anos escrevendo ele, chama Método Prático da Guerrilha, e eu ganhei o Prêmio São Paulo de Literatura com esse romance, na categoria de romance de estreia. Essa minha trajetória inicial como escritor, ela é uma trajetória de uma literatura, vamos dizer, mais séria, mais tradicional. Eu comecei, quando eu era muito jovem, eu comecei a ler com o que tinha na minha casa. Então, eu comecei a ler thriller, sci-fi, livros de guerra, de espionagem. Esse foi a minha fundação um pouco como autor. Depois dessa primeira fase de leituras, eu fui migrando para a literatura, para os clássicos, e fiz a minha formação como leitor da literatura dos cânones, enfim, da literatura mais tradicional. Escrevi romances um pouco nessa
nessa linha, e aos poucos eu tenho retornado um pouco para essa literatura que pode ser considerada uma literatura aí de gênero, né? Me voltar um pouco com um interesse renovado para a questão do thriller, do terror, da fantasia, e me voltei a isso por uma série de fatores. Sou casado com uma editora também, que editou por muito tempo George Martin, então ela me apresentou para esse universo da fantasia e que me maravilhou. Eu acho que os livros são brilhantes, eu acho que ele consegue chegar mais longe do que muito autor realista contemporâneo. Grandes autores realistas contemporâneos não conseguem chegar num ponto na questão humana que ele chega. E também no meu trabalho, eu comecei a trabalhar com outra editora na Suma de Letras, que é um selo de ficção mais comercial e hoje em dia uma ficção mais geek. E aí entrei, enfim, no universo do Philip Pullman, do Stephen King, tento entender um pouco mais a questão de sci-fi, também com a ajuda de outras editoras. Enfim, eu voltei esse caminho e a literatura nessa área começou a me interessar muito mais. E eu estou mudando um pouco o rumo da minha literatura, fazendo uma literatura. A segunda pergunta tem a ver com a composição de Corpos Secos. Vocês são 4 escritores que têm formações diferentes, habilidades diferentes, características diferentes que resultam nas carreiras e nas obras individuais. Como foi unir esforços para a escrita de um romance coletivo? Até que ponto vocês tiveram que adaptar o estilo de vocês a uma determinada voz narrativa? De onde surgiu essa ideia? E quais os desafios de um projeto como esse? Eu tinha uma ideia de fazer um livro, às vezes um livro com vozes diferentes, pensando em 3 ou 4 novelas, de pessoas que tentassem sobreviver a uma invasão, a um apocalipse zumbi. E conversando com a editora da Alfaguara, que é a Luara França, eu, enfim, falei com ela da ideia, que será que a gente não juntaria, enfim, em vez de eu escrever, pensar em 3 ou 4 novelas de autores diferentes. Ela falou, não, vamos fazer com 4 autores diferentes. Agora, vamos entremear, vamos fazer uma coisa que não seja, não são 4 novelas, vamos juntar todos os capítulos e fazer um romance. Enfim, e aí surgiu a ideia do romance dos Corpos Secos. Foi uma escrita, enfim, eu conhecia bem a Luísa, já tinha editado ela inclusive gosta de falar que agora ela deu troco, porque ela me editou no livro dos Corpos Secos, e a Luísa convidou o Samir e a Natália, que eu ainda não conhecia, e conheci na prática a gente trabalhando nesse livro, e eu acho que foi uma novidade para os 4, né? Ninguém tinha trabalhado em conjunto. Eu acho, inclusive, que essa experiência de você fazer um romance a 8 mãos é uma experiência bastante rara. São poucos casos, talvez, que você consiga pensar de livros construídos dessa forma. Corpos Secos é um romance escrito, como eu disse, por 4 autores, com pontos de vista narrativos diversos, eu diria. Cada autor escolheu um núcleo narrativo com um personagem central, mas às vezes essa narrativa até se desdobra em uma das histórias que são gêmeos, né, a Constância e o Conrado. A narrativa, que é muito centrada na Constância, ela chega a migrar para o Conrado. Então você tem, são 4 narrativas, mas que isso varia um pouco. Foi um trabalho muito curioso, que dependeu muito da costura da Luara como editora, para conseguir entremear todas essas histórias. E foi muito legal o processo, com muita contribuição, um sugerindo um pouco coisas no lugar na história do outro. A gente discutiu muito como que ia ser o ciclo dos Corpos Secos, como que acontecia essa pandemia. Enfim, foi um livro que levou... Ele começou em junho ou julho de 2018, ou seja, muito antes do Bolsonaro ser eleito.
muito antes, óbvio, dessa pandemia, de tudo que a gente está passando. E ele acabou, enfim, sem querer, prevendo muitas coisas que a gente está vivendo, né? Essa, essa pandemia maluca, esse pastor dos mortos, que é um personagem do livro, esses militares um pouco confusos, enfim, os países latino-americanos fechando as fronteiras para o Brasil. Então, nesse sentido, o livro, por um acaso, acabou sendo lançado no meio da pandemia e numa situação que a gente não tinha como prever realmente. Ele é um livro de aventura, ele é um thriller, ele é uma distopia, ele tem partes engraçadas, ele tem partes assim cômicas, e ao mesmo tempo ele é um livro, na minha opinião, bastante político e que vai ficando cada vez mais político conforme a nossa realidade vai tentando alcançar o que tá nas páginas, né? É muito impressionante. Eu acho que ele mostra com muita contundência um ponto que a gente tem visto no dia a dia, como você, afetado por uma pandemia, por uma ameaça externa, muitas vezes o pior que acontece não é causado pelo vírus ou causado pelos corpos secos, é causado pelas pessoas. A gente, pelo menos numa parte que eu escrevi, a minha parte é de uma personagem chamada Regina, que é uma fazendeira casada com um cara que é de uma família muito tradicional, e ela descobre o horror dela, tá no Mato Grosso, então o horror das pessoas no meio oeste, conforme ela tenta fugir da pandemia. E o que acontece, ela se depara com um terror que não é um terror causado pelos corpos secos, são das pessoas que sobreviveram aos corpos secos e que estão tentando lucrar com isso. É aquela história você tem aquela desgraça total e a pessoa diz, alguma coisa eu ganho por aqui. Então, nesse sentido, você vendo o governo que a gente está, a situação que a gente está, essas carreatas da morte, é um livro que tem uma atualidade bastante, enfim, bastante inesperada, eu diria, né? Quando a gente começou a escrever o livro, a gente nunca pensou que a gente já está discutindo isso nesse momento, né? A atualidade do romance. O Corpos Secos, para mim, ele surgiu do Marcelo Ferroni, que é o meu editor na Alfaguara, e da minha também editora, Luara França. Mas o Marcelo, ele queria fazer um livro de zumbis, e o Marcelo, ele tem uma carreira que me parece bastante tradicional, uma carreira que parece bastante focada numa literatura mais realista, de ficção literária, muitas aspas, muitas aspas. E eu consigo imaginar os dois tomando um café e o Marcelo dizendo eu queria escrever um livro de zumbis. E a Laura dizendo vamos fazer isso acontecer. Eu recebi um e-mail da Luara comentando esse projeto, essa ideia, em 2018. Ainda em 2018 eu encontrei o Marcelo no Rio de Janeiro, porque era o lançamento do meu livro de Espaços Abandonados. E com isso, conversamos um pouco mais sobre o processo, conversamos sobre autores. Eu tinha várias ideias de autores, eu mandei quase um dossiê, falando, eu acho que essa pessoa pode ter perfil, essa pessoa pode ter perfil. E saindo desse encontro com o Marcelo, eu encontrei a Natália Borges Polesso na casa da nossa agente. E foi quando eu comentei do projeto. E ela achou muito legal. Eu não tinha uma intimidade muito grande com a Natália. E eu achei que ela estava sendo só educada. E eu falei, acho que a Natália teria jeito. Eu achei... Era a primeira vez que a gente sentava e conversava. E a gente tinha bebido já. E aí eu já... Acho que a Natália tem perfil. Realmente achava. Mandei ela no meu grande dossiê. E estava conversando muito com o Samir Machado de Machado, que é um amigo. E, então a gente se via quando a gente podia sair de casa, enfim. E
algumas semanas depois a Natália me manda uma mensagem dizendo, mas e aquele projeto dos zumbis? Aquele que eu achava que ela tinha respondido por educação. E aí fechamos esse Fab Four, digamos assim, com o quinto Beatle, que é a Luara França. A Luara, por exemplo, foi a pessoa responsável por ordenar a cena. Bom, tá, vamos com calma. O livro é uma história só, do apocalipse no Brasil, quando ele é tomado por animais, seres chamados corpos secos. As pessoas elas passam por um processo de corpo secagem por conta de uma questão de um agrotóxico, e esse processo acaba gerando uma pandemia gigantesca no Brasil, e o Brasil se torna uma terra apocalíptica sem lei. E o que acaba acontecendo é que 4 núcleos precisam chegar a pontos específicos onde eles acham que haverá segurança, e no meio disso os núcleos se interagem ou não, ou se mencionam, etc. A gente começou o projeto conversando sobre questões bem pontuais mesmo, tipo tempo verbal, como é que a gente vai fazer, a gente nivelou tudo aquilo que precisaria estar nivelado. Então, nivelamos a aparência dos corpos secos, nivelamos o período histórico em que a história realmente aconteceria, nivelamos quem faria cada personagem. Eu me lembro que já com o Marcelo, no Rio, eu falei, se eu escrevesse uma coisa muito hipotética, se eu escrevesse eu faria uma criança, porque eu acho o ponto de vista infantil do apocalipse uma coisa que seria interessante, porque criança é criativo, né? E criança, o adulto filtra o que ela entende. Então, o leitor já parte de um pacto de que aquele narrador não é confiável, porque não só ele é uma criança, como ele recebe informação filtrada. E ter um narrador criança me permitia inventar coisas e não entender coisas. Então, por exemplo, eu achava, se a gente entrar em muita tecnicalidade, pô, eu faço o que eu quero. Porque eu não preciso entender essas tecnicalidades 100% para escrever, porque é uma criança e a criança não precisa entender. Talvez ela nem chegue a essa informação. Então, eu, em primeiro lugar, achava que tinha uma experiência narrativa interessante, achava que tinha uma experiência linguística interessante, como é que uma criança descreveria isso. E é um processo de mudança muito grande, porque um adulto, ele já, por mais que sejamos adultos milênios perdidos, já aceitou algumas responsabilidades na vida, mas uma criança não. Então eu achava que, em termos de linguagem, esse processo de virar garoto soldado se tornaria muito interessante. E por último, mas não menos importante, eu achava, se tiver algum problema, o ponto de vista da minha criança pode se flexibilizar muito e eu não preciso dominar a realidade, porque o meu protagonista não domina a realidade. E nisso acabamos definindo que o meu protagonista seria o irmão meio-irmão do Matheus, que é o personagem do Samir. Ele acabaria encontrando outros personagens, não darei spoiler ao longo da história. E foi um projeto surpreendentemente tranquilo. A gente acertou não só porque pegamos autores que têm um trabalho sim, espetacular, e autores que acabaram se complementando. Isso foi muito por acaso, porque acabou um recorte muito interessante de autores, acabou um recorte que, para mim, foi muito interessante, porque não tem como não gostar do Corpo Seco. Eu quero um trecho com mais aventura e tiro e sangue. Temos. Eu quero um personagem, eu quero introspecção, eu quero saber o que as pessoas sentem e os processos humanos. Temos também. Quero um meio termo. Temos. Quero... Não sei. Temos também. Quero humor. Tem também. Então, o Corpos Secos, ele se torna... muitas coisas aconteceram por acaso, apesar da gente ter se esforçado muito para escolher. Quando fechamos o grupo, a gente houve um trabalho óbvio de conhecimento, de técnica e de trabalho alheio. A Luara França também é uma parte importante disso, ela que definiu a primeira folha, ela é editora da Natália Borges Polesso também. Então, houve um encaixe que funcionou muito bem. E, ao mesmo tempo, esse encaixe literário, ele acabou virando um encaixe
além literário, de pessoas que se alinharam, de que pensavam parecido e de que tinham uma disposição para mexer no texto e fazer crítica, receber crítica. Coisas que eu não imaginava. Eu imaginava que haveria disputas nisso. Eu vou mexer na descrição de um corpo seco. Não, mas eu não gosto, né? Foi muito, muito gostoso, muito orgânico mesmo. Isso foi um pouco de sorte, eu acho que não teria como prever. Eu não sei se eu respondi tudo. Vou até olhar de novo, tem 10 minutos falando. Vou parar de falar, eu acho. Já tem bastante. Muito importante, eu destacaria o trabalho da Luara França, que foi a pessoa que fez funcionar. A Luara foi quem disse que seria um livro com uma história só. O Marcelo tinha sugerido que fossem 4 narrativas separadas, tipo como novelas no mesmo mundo. E a Luara foi a pessoa que bateu uma tela e disse, não, essas pessoas vão ser conectadas e vai ser o mesmo plano, digamos assim. E eu acho que só com a coesão narrativa só existiu porque houve Luara que mexeu, ela pensou bem, ela viu a ordem do texto e o ritmo do texto. Ela mexeu, tirou capítulos, eu tenho todo um capítulo que não está no livro. E isso foi essencial, eu acho. Talvez eu falei antes um pouco, é um milagre que deu certo, não sei o quê, mas houve um trabalho muito grande. A ideia do Corpos Secos, acho que ela começou com o Marcelo, que entrou em contato com a Luísa, que daí trouxe os nomes meus e da Natália. A ideia original era escrever uma história de zumbis, basicamente. Cada autor cuidaria do ponto de vista de um personagem em pontos diferentes do país e, de alguma forma, essas histórias iriam se entrelaçar em certos pontos. Para poder alinhar tudo isso, foi essencial daí o trabalho da nossa editora, a Luara França, que, enfim, fez leituras e comentários críticos, sugeriu cortes, acréscimos, fusões, etc. Enfim, o trabalho de edição mesmo, que foi o que deixou o material coeso. Isso possibilitou que cada um pudesse trabalhar de forma praticamente independente o seu arco narrativo, mas mantendo uma coesão estrutural geral. Claro, nós estabelecemos vários elementos em comum que iriam pautar esse nosso universo. Nós criamos, digamos, as regras do jogo, desse mundo, desse Brasil pós-apocalíptico, que seria determinar o que funciona, o que não funciona, quanto tempo depois da pandemia se passa a história. Nunca vamos usar a palavra zumbi, porque são corpos secos. Isso, inclusive, foi uma ideia que surgiu no meio do processo. A ideia de nunca usar a palavra zumbi no livro surgiu da nossa percepção lendo sobre... Como é que eu vou dizer? Enfim, o conceito de zumbi surgiu do folclore caribenho. É um cadáver que é reanimado por um necromante. Quando o Jorge Romero fez o Noite dos Mortos-Vivos, ele não usava a palavra zumbi nem no filme, nem no roteiro. Isso foi uma coisa que veio com o tempo pelo público, identificando as criaturas do filme com o zumbi folclórico. Ele mesmo chamava as criaturas de ghoul, que é um carniçal, seria a tradução mais aceita ultimamente. Nesse mesmo sentido, já que nós iríamos nacionalizar o apocalipse zumbi, nos pareceu interessante nos apropriarmos de um termo mais nacional nesse sentido e resgatar o folclore do corpo seco, que é um morto-vivo dos cemitérios brasileiros, que é uma pessoa tão ruim que nem o inferno nem o céu querem a alma dela, então o cadáver da pessoa fica vagando pelos cemitérios e ataca quem passa pelo caminho. Isso foi uma das coisas que a gente estabeleceu, assim, como é que seria o ciclo de vida desse morto-vivo brasileiro.
quais seriam as causas, que no caso tem relação com o uso exagerado de agrotóxicos e implantação de soja no Centro-Oeste, que também é uma questão bem brasileira. E a partir daí a gente foi estabelecendo algumas coisas em comum, como a mensagem de rádio, que é comum a todos os personagens, aquilo que eles escutam no rádio do governo, chamando eles para o único ponto que se apresenta como seguro, que é Florianópolis, em Santa Catarina, porque é uma ilha. E a partir disso a gente estabeleceu também alguns pontos. Qual personagem encontrava quem em que momento? Como é que a gente faria essa mudança? A gente larga o personagem um capítulo para o autor seguinte pegar o personagem na mão, enfim, fazer essa costura entre as tramas. O Corpos Secos ele foi um projeto um pouco mais direcionado, né? Eu encontrei a Luísa um dia no Rio de Janeiro, a gente tinha alguns compromissos lá de compromissos literários, né? E aí a Luísa me falou que estava embarcando nesse projeto de escrever um romance, né, uma ficção pós-apocalíptica que envolvia mortos-vivos e, enfim, zumbis, né, ela tinha me dito. Daí eu falei, tá, me avisa, eu achei legal a proposta. E aí passou um tempo e tal, eu realmente perguntei pra ela, né, tá, e aí vai rolar? E ela me mandou uma mensagem dizendo, não achei que tu tivesse realmente interessada. Aí ela me falou quem estava no projeto, que era o Samir Machado de Machado e o Marcelo Ferroni. Os dois eu já conhecia, né? O Samir já conhecia de ler trabalho, o Marcelo eu conhecia com o trabalho dele como editor, né? E a Luísa, sim, eu já conhecia, já tinha lido e a gente já tinha feito alguns eventos juntas, né? O Samir também. Aí eu falei, beleza, vamos lá. Bom, começou efetivamente quando a gente criou um grupo de WhatsApp, eu acho, em que a gente trocava bastante informações, assim, e ideias, né, de como é que teria que ser esse livro, né, por que caminhos ele teria que seguir. Bem, aí a gente marcou uma reunião online, né? A gente só se encontrou uma vez, na verdade, nós 4, né? De 2018 a 2019. Nós 5, porque temos um quinto elemento, né, nessa história. Então a gente marcou essa reunião, nós 4, e nossa editora, o quinto elemento, Luara França, que foi a pessoa que realmente organizou e deu corpo, assim, aos Corpos Secos. Bom, nesse primeiro encontro a gente já tinha debatido algumas coisas e aventado algumas referências no nosso grupo de WhatsApp, né? Tudo isso com muitas figurinhas, piadas e tal. Até desenhos a gente mandava, assim, pra ter uma ideia dos Corpos Secos. E a Luara tinha recomendado que a gente lesse alguns livros, acho que é Eu Sou a Lenda, como exercício, assim. A gente trocava muita informação também sobre filmes, séries e todas essas coisas para realmente ter uma base referencial, assim, do que a gente queria fazer e do que a gente não queria fazer, né? E o Samir veio também com essa ideia de chamar, ao invés de chamar de zumbis, chamar de Corpos Secos, né? Usar uma denominação que fosse brasileira, e ele provavelmente no vídeo dele vai explicar melhor o que é o corpo seco. Não que eu não saiba, mas eu acho que o Samir explica melhor, então para não ficar repetitivo. E a gente decidiu usar, então, essa nomenclatura, né? Mas o processo foi meio assim, a gente se encontrava, delimitava algumas questões do tipo, qual é a situação, os personagens, né? Cada um escolheu o seu personagem muito livremente, né? Como é que ia representar e o que ia fazer, qual que seria a sua jornada. Mas coisas que a gente precisava saber era da onde todo mundo saía, né? Da onde cada um saía e para onde teria que ir, né? Porque lá, nesse lugar para onde as pessoas vão, seria um lugar a salvo, né? Para todo mundo chegar. E como estava a situação, né? Da doença no país, né? E como é que estavam as instituições e tal, como é que ia se refletir na história. Uma outra preocupação que a gente teve bastante foi a questão geográfica, né? Então, constantemente... Acho que a única pessoa que não teve tanta preocupação geográfica foi a Luísa, porque como o narrador dela era uma criança, né? Então tem essa
essa questão de ele não realmente não saber muito bem e isso não importar muito para ele, né? Mas todo mundo teve que pensar questões geográficas porque os personagens iam sair de um lugar para o outro, iam pegar a estrada. A gente tinha que pensar também qual estrada que dava para ir, qual que não dava, o que poderia ter um acidente ou um engarrafamento e tal. Isso em estradas e também dentro da cidade. Eu acho que o Samir tem mais essa questão em São Paulo, com o personagem dele. A Regina vai ter essa questão mais lá no centro do país. Enfim, cada um vai sair de um lugar e vai seguir um caminho até o seu lugar salvo, e essa foi uma questão pra gente. A Luara, ela lia todo o nosso trabalho, ela pedia, né, vocês escrevam então aí X páginas de um capítulo, daí vocês me mandem e eu organizo. Aí a gente mandava, ela organizava, né, na ordem que deveria ser, e a gente relia, fazia, enfim, dava uma olhada nas anotações dela, todo mundo lia o de todo mundo e depois partia para o próximo capítulo. Quando foi no final de 2019, acho que foi outubro ou novembro, a gente estava com o livro pronto e nós resolvemos nos encontrar em Porto Alegre, então, para tirar as fotos, né, dos 4 autores e para conversar também com o livro pronto, né, qual que seria a nossa expectativa, comentar alguns detalhes, né, também juntos e finalmente conhecer o Marcelo, no meu caso, né, assim, conhecer, que eu digo, sentar para conversar. Foi um momento que sentamos todos para conversar e confraternizamos. Então isso foi muito legal, assim, também, porque isso não é uma coisa que a gente tem quando lança um livro, né? Você termina o livro, é quase que um sofrimento. E ali a gente meio que teve uma comemoração, porque éramos 4 autores terminando um livro, né? Então isso foi massa. Achei que a gente teria mais problema, assim, com cada um mexer no texto do outro e tal, mas não, nós fomos muito, acho que muito receptivos, assim, aos comentários dos outros e essa parte foi bem tranquila, assim, de ter, para além de ter o comentário da editora, né, que é uma coisa que sempre tem, a gente comentar o texto um do outro. Samir, Luísa, Marcelo e Natália. Em tempos de Covid-19, em tempos de pandemia, em tempos de crise social, política e também isolamento social, como vocês veem a importância da literatura? Tanto da perspectiva de leitores como da perspectiva de escritores. Até que ponto a literatura continua sendo importante nesse atual momento? Gravamos esse vídeo em julho de 2020, já saindo aí de 150 dias de isolamento social. Como é que vocês têm sobrevivido a esse momento e qual é a importância que os livros e a literatura têm? Eu acho que o Corpos Secos, ele traz um pouco, assim, ou bastante, né, de uma crítica a uma situação extrema, assim, que a população fica sem um plano de governo, sem instituições, né, sem lideranças governamentais e institucionais para cuidar da população durante uma pandemia, né? E eu acho que a gente tem vivido essa angústia, né? É claro que nos Corpos Secos a gente tem essa instrução de fugir para algum lugar, né? E agora a gente está tendo a instrução de ficar em casa, né? Se puder, fique em casa, evite ser um vetor de disseminação da doença e tal. O que um dos personagens, na verdade, secundários faz no Corpos Secos, fica em casa até tudo passar. Acho que essa personagem tá certa, na verdade. Mas aí a gente fica se perguntando, né? Eu tenho participado de muitas coisas, tenho participado de clubes de leitura, tenho participado de feiras, tenho participado de bate-papos, lives, e apesar de estar sendo bem cansativo, porque é um tempo que você tem que dedicar a isso, preparar e tudo mais,
Eu acho que é muito necessário também a gente continuar se encontrando para conversar sobre essa situação, sobre as nossas angústias, né? Eu acho que isso é um dos papéis da cultura, né? A gente tinha muitos eventos literários, para mim, desde alguns anos já, esses eventos literários estavam sendo um oásis para encontrar pessoas, para discutir, para ver que tem gente que pensa também como a gente, né? Ou que pensa diferente, mas no sentido de ampliar, né, as nossas ideias, né? Então eu acho que tem sido bom, né? Uma coisa que a gente precisa rever realmente, assim, é como que a gente vai fazer para manter as políticas públicas de cultura, né, e educação, porque com essa pandemia deu para mais gente perceber que o trabalho intelectual, o trabalho de escritor, ele também é um trabalho que está muito precarizado, né? Tem muito escritor aí passando dificuldade, sem renda. A gente viu agora o edital do Itaú, deu uma super polêmica, porque assim, a renda do escritor vem de eventos, de cachês, vem dos direitos autorais, mas os direitos autorais a gente recebe a cada 6 meses 10 ou 8% da venda do valor de capa do livro, né? Então, se o livro custa R$ 20, a gente ganha 2, se custa 13, a gente ganha... Se custa 30, a gente ganha 13, e por aí vai. Fora os impostos e tudo mais, né? Então, tem muito do nosso trabalho tá nos eventos e nessa circulação também que gera mais vendas. Em relação à arte e política, todo o trabalho artístico, de alguma forma, reflete elementos da sociedade, da cultura e da política, digamos assim, do seu momento. Não existe trabalho artístico que não seja político. Até existe, mas também daí é irrelevante. Praticamente não é arte, é decoração. Nesse sentido... Corpos Secos, eu costumo dizer que eu já posso pedir uma música no Fantástico, porque já é o terceiro livro que eu escrevo que parece que antecipa um futuro próximo na realidade brasileira. Foi assim com Homens Elegantes, foi assim com Tupinilândia e está sendo assim com Corpos Secos. Mas, de certo modo, não era necessário uma grande bola de cristal para imaginar que um país governado por Bolsonaro mergulharia no caos caso enfrentasse um problema desse tipo, porque, enfim, Bolsonaro não é uma figura que brotou da terra ontem. Ele existe aí há mais de 10, 20 anos, sendo exatamente a mesma pessoa que ele sempre foi, e era visivelmente uma figura inapropriada e inadequada para qualquer cargo de gestão. Não seria capaz nem de ser porteiro num prédio que está presidente do país. Mas nesse sentido é importante lembrar também que o livro Corpos Secos ele começou a ser planejado no segundo semestre de 2018, antes da eleição em si. E a primeira versão do texto foi entregue no primeiro semestre de 2019, ali por fevereiro ou março. Ou seja, nem 3 meses de governo Bolsonaro tinham começado ainda. Então, ele foi escrito numa outra realidade. Obviamente, a gente não tinha como imaginar que ia ter uma pandemia tão cedo. Mas o livro reflete questões aplicadas à realidade brasileira, questões políticas aplicadas à realidade brasileira, que, enfim, parte da brincadeira do livro é justamente imaginar como os clichês das tramas pós-apocalípticas americanas iriam funcionar quando fossem aplicados à realidade social, econômica e política nacional. E o livro é um pouco, e talvez o que parece bola de cristal no livro é simplesmente isso, é pegar um cenário estrangeiro e ver como ele se comportaria na nossa realidade, o que mudaria, enfim, o que se tornaria particular nele, que desse uma característica mais próxima da nossa realidade. E, enfim, várias das questões do livro que parece que foram tiradas do noticiário de hoje nasceram dessa projeção, desse exercício de imaginação, de pensar como o país e os brasileiros reagiriam a uma situação desse tipo. A gente está num momento difícil para a literatura. A gente está numa encruzilhada onde a realidade mundial e aqui para o Brasil há uma realidade adicional que é não só o vírus e essa obrigação das pessoas, essa necessidade de você
ficar num confinamento, mas também as ameaças do governo, as ameaças das pessoas que estão se colocando, esses 30% a favor de todas essas barbaridades, é um ponto, assim, coloca a literatura numa situação bastante delicada, que é como você responder a isso. A literatura tradicional, realista, ela dá conta dessa situação? Ela dá conta desse agora a gente acompanhando também os movimentos, né, antirracistas, desse preconceito, enfim, crescente e cada vez mais forte, você vendo pessoas com interesses contrários. Qual é o papel? A literatura, ela tem que encontrar um meio de fazer as pessoas se voltarem para ela e chamar as pessoas para suas páginas, né? As pessoas estão sempre, enfim, tá todo mundo. Eu acho que a capacidade de concentração está muito reduzida nesse momento, né? Você acaba tão afetado pelas notícias, ou ficar colado na TV ou nas mídias sociais, se irritando com as brigas no Twitter. A literatura, ela tem uma função de chamar você, fazer você se desligar do que está acontecendo, e entrar nessa história. No caso da literatura, majoritariamente é uma história ficcional, mas que informe você da situação que você está vivendo. Eu acho que a gente tem alguns romances lançados recentemente que dão conta de algumas dessas questões, né? Romances muito contundentes. Eu me lembro agora do Marrom e Amarelo, do Paulo Scott, que trata de uma questão de preconceito muito forte e como isso atravessa a vida de algumas pessoas. Pessoalmente, eu acho que no futuro a gente vai ter um gênero literário chamado literatura do coronavírus. Assim como a gente tem a literatura da Primeira Guerra Mundial, a gente tem literatura do Holocausto. Obviamente eu não estou comparando as proporções disso, mas no sentido de que a gente... literatura de viagem, vamos falar de uma coisa que não é tão triste. Mas eu realmente vejo um impacto muito grande na nossa literatura. Eu acho que o que está acontecendo só se explica com literatura. Eu acho que quanto mais a gente encara o que está acontecendo, mais a gente vê como é tudo muito ficcional, é tudo muito construído. São narrativas construídas, tudo que está acontecendo. A forma como tratamos o coronavírus é uma narrativa construída, e acho que a ficção é a única maneira de realmente abarcar tudo isso. Neste momento de pandemia, eu tenho sentido uma incapacidade absurda de escrever. Eu não tenho conseguido escrever uma linha de prosa, nem de nada, na verdade. Eu estou traduzindo Joyce Carol Oates, é uma autora. Eu sei que eu li para cima, tem uma abelha no meu escritório. Joyce Carol Oates. E o pouco de energia de realmente criação literária eu acabo usando na minha tradução, que também é um processo de criação literária. Por último, eu gostaria de pedir que vocês indicassem um livro, um autor, uma autora, uma obra que vocês considerem fundamental, essencial para esse momento, para esse período de quarentena. Uma leitura, aliás, duas leituras que eu indico para essa quarentena, uma mais leve, por assim dizer, e outra um pouco mais pesada politicamente. A mais leve, eu recomendo muito esse livro chamado O Palácio da Memória, do Nate DiMeo, lançado pela Todavia. Ele é a reunião de uma série de artigos produzidos por um podcast americano que versa sobre várias situações reais de superação humana ou curiosidades, enfim, desde a razão pelo qual todos os pombos de uma certa espécie foram extintos nos Estados Unidos, até como se deu a invenção do telégrafo, até a importância que um bar teve na vida de uma comunidade. As histórias são muito calorosas, muito humanas, e é o tipo de livro assim que te dá um quentinho no coração depois da leitura. O outro livro que eu recomendo é O Templo, do Stephen Spender. Também é baseado em uma história real, em memórias reais no caso. O livro foi lançado pela editora 34 recentemente. Stephen Spender é um poeta inglês que viajou pela Alemanha da República de Weimar nos anos 30.
e assistiu à ascensão do nazifascismo na Alemanha. E é bem interessante o tipo de paralelo que se pode ver com o momento do Brasil atual, desde a tolerância ao discurso intolerante, o crescimento de grupos armados atacando violentamente e de modo paranoico todo mundo que acham que são inimigos do Estado, o ataque à cultura, a lavagem cerebral que foi provocada em vários jovens sem perspectiva de crescimento social, etc. O livro ainda tem um detalhe interessante. Enfim, o Stephen Spender era gay e ele conhece a cena gay LGBT da República de Weimar. O livro é traduzido pelo Raul de Sá Barbosa, que foi um diplomata brasileiro que foi caçado, expulso do corpo diplomático do Itamaraty pela ditadura justamente por ser gay. Então, acho que tem tudo a ver assim a coesão do projeto literário dessa edição que a Editora 34 lançou. Essas são as minhas sugestões de leitura para a quarentena. Eu tenho lido muita poesia, porque eu não sei porquê, são alguns livros de poesia, por exemplo, ou Poesia Total, de Wally Salomão. É um livro que estava na minha estante há tempos e não estava sendo mexido. E é um livro que, neste momento, me chamou a atenção e que eu tenho lido ainda um pouco devagar, porque é um livro de poesia bastante grande. E eu acho que poesia não deve se comer rápido. Eu falei comer, mas é porque tipo assim, tem que saborear poesia, nesse sentido. Ou um que já é mais próximo de mim, uma autora, é Hilda Hilst, que é uma autora que eu tenho retomado, alguns poemas, algumas coisas. E então, para mim, eu recomendaria ler poesia. Eu descobri a Wisława Szymborska. Ela é uma autora polonesa que ganhou o Nobel. Eu não tenho um livro dela à mão, eu não sei onde é, então eu já sei. E eu sei que não são leituras exatamente pensadas em pandemia, fim do mundo, mas são leituras que nesse momento fizeram sentido para mim e têm feito sentido para mim, porque, de novo, só a ficção faz sentido nesse momento. Eu queria indicar um livro que eu li, que inclusive veio num clube de leitura que eu assino, que é esse livro aqui, Macunaíma, O Mito Através do Tempo. Esse livro é uma dramaturgia, e é uma dramaturgia em que Mário de Andrade encontra vários autores e artistas e pensadores indígenas contemporâneos para questionar a sua obra Macunaíma e para falar de como esse mito foi visitado e revisitado através do tempo. Tá bom? É isso aí, gente. Obrigada. Beijão. Para esse momento de pandemia, essa loucura política, enfim, eu indicaria um pouco o que eu tô lendo e que são textos que me fazem sair um pouco dessa loucura e ao mesmo tempo pensar. Não são romances longos. Eu li A Morte de Ivan Ilitch recentemente, que é um livro curto, com super impacto, que te pega na marra. Eu li um livro de não ficção, um livro curto também, recém-lançado do Marcos Nobre, chamado Ponto Final, que é sobre essa questão do bolsonarismo, essa questão política atual, que é muito, muito esclarecedor e faz a gente pensar muito também nessa questão. E, por fim, eu indicaria a Shirley Jackson, que é uma autora brilhante, ela escreveu entre final dos anos 40 até os anos 60. Teve problemas, enfim, com questões de preconceito, com essa sociedade do cânone literário, da questão de você ter um menor espaço para as mulheres na literatura, e ainda mais fazendo livros de gêneros que não eram aceitos com tanta facilidade na época, né? Principalmente o gênero do terror. Mas ela tem um romance brilhante que se chama Assombração na Casa da Colina, que também te tira um pouco dessa loucura e ao mesmo tempo tem aí uma referência curiosa, porque são pessoas numa casa assombrada, trancadas um pouco nessa casa, e isso diz até muito pra gente do confinamento nos dias de hoje, né?
Samir, Natália, Luísa e Marcelo, muito obrigado pela sua participação na Flisme em Casa, na nossa festa literária de Santa Maria, uma ocasião acima de tudo festiva, apesar de estarmos, né, cada um no seu próprio canto, respeitando o isolamento social, como é indicado e como nós indicamos aos nossos espectadores e aos nossos participantes. Um grande abraço a todos vocês, mais uma vez parabéns por esse projeto, um projeto disponível aí, né, nas livrarias físicas e virtuais do nosso Brasil. Que outras obras como Corpos Secos possam não apenas interpretar os nossos monstros, os nossos medos, os nossos pavores, como também nos fazer refletir a respeito desse Brasil que todos nós vivenciamos. Um abraço a todos os nossos espectadores e, de preferência, se possível, fiquem em casa, em boa companhia. Um abraço.